Terapia Espírita. Luiz Neil Moris. Primeira parte. Fundamentos Espíritas. Ousamos pedir ao leitor que leia e reflita atentamente sobre este primeiro capítulo, que este autor considera ser fundamental para a apreensão do restante desta obra, sem o que, provavelmente, todo este trabalho ficaria comprometido. Quadro atual. Raríssimas são as pessoas em real estado espiritual equilibrado, ou, pelo menos, em um estágio bem aproximado disso. O real estado aqui descrito diz respeito à falsa impressão que uma pessoa pode ter de seu verdadeiro quadro de saúde no tocando à espiritualidade. Assim como há quem aparentemente esbanje saúde física enquanto que desenvolva nas profundezas de seu organismo uma grave moléstia, sem o saber. Igualmente há almas em aparente estado de gozo e realização, conforme os padrões da Terra, ao passo que sua identidade espiritual conserva as angústias do seu atraso evolutivo. Assim sendo, vem o dia em que as moléstias, físicas e espirituais, se revelam e, muitas vezes, não simplesmente na dose de meros sintomas, mas em crises agudas. A literatura espírita nos desenha um quadro generalizado em que espíritos imperfeitos constantemente vampirizam e obsediam almas em razão das viciações comuns. O agravante é a ignorância dos encarnados, desleixados ou desavisados dessas influências espirituais. Uma das missões elementares do espiritismo é justamente quebrar esse ciclo vicioso de cumplicidade entre obsessor e obsediado, através da terapêutica espírita. Foco espírita. Espiritismo é uma doutrina adaptada da espiritualidade instalada no plano terreno com foco na espiritualização dos humanos. Naturalmente, seu foco primordial é o esclarecimento da humanidade, embora, em consórcio com os amigos espirituais, possa cooperar diretamente no auxílio aos desencarnados, que, certamente, são socorridos pelos espíritos de luz. Histórico. Historicamente, quando identificado um processo obsessivo, e eles somente eram diagnosticados quando já nos níveis mais graves, o procedimento comum, como resposta, era o de exorcismo, libertar a vítima de uma entidade demoníaca, dentro de uma liturgia religiosista e mística, sem a busca da compreensão holística da causa dos efeitos obsessivos. Foi a doutrina espírita quem detalhadamente revelou à humanidade o complexo processo de influenciação negativa entre os dois planos, físico e espiritual, e quem inaugurou na Terra, de forma sistemática, o socorro espiritual nos moldes do programa de desobsessão. Terapia espírita. A prática espírita em si já é um tratamento espiritual e quanto melhor a aplicação prática dos conceitos superiores trazidos pelo espiritismo, mais eficaz será esse tratamento. Em suma, o espírito é autoterapeuta. Porque somos imperfeitos, estamos sujeitos a cometer as mais diversas imperfeições, inclusive em decorrência do assédio de obsessores. Logo, precisamos nos postar na condição de permanentes pacientes da terapia espírita até que atinjamos a plenitude, o cume da escala evolutiva. Nesse primeiro modelo de tratamento espírita, o próprio ser é o protagonista principal dentro do processo terapêutico, embora a solidariedade dos confrades seja de salutar importância, pelo estudo compartilhado, pelo conselho e pelo magnetismo. Num segundo estágio, se o indivíduo não tem o controle sobre as influências espirituais negativas, no caso das obsessões mais graves, como a subjugação, faz-se necessária uma intervenção externa, um socorro espiritual especial. Poderíamos, então, denominar os dois tipos elementares da terapia espírita assim: terapia continuada, socorro espiritual. Terapia continuada. Como foi dito, a prática espírita em si é uma terapia. Mas somente se houver uma prática positiva, pois a doutrina espírita, como qualquer sistema teórico e filosófico, pode ser esclarecedora ou fascinadora.
Consideraremos aqui os termos prática espírita e espírita no sentido positivo, quando o indivíduo se posiciona acertadamente segundo os conceitos espíritas para tais verbetes. Isso porque devemos admitir que haja a pseudoprática espírita, bem como os pseudo-espíritas. Isso quer dizer que só seremos autoterapeutas se tivermos uma autêntica prática espírita, ou seja, se formos verdadeiramente espíritas. É um tanto constrangedor precisarmos reinterpretar o espiritismo, mais ou menos como foi para Allan Kardec precisar repensar o Evangelho de Jesus. Da mesma maneira como os cristãos deformaram a essência do cristianismo, grande parte dos nossos confrades espíritas estão deformando o espiritismo. De igual maneira é penoso considerarmos que o codificador espírita foi um tanto ingênuo em supor que tivesse escrito de maneira tão didática, clara e objetiva, a ponto de não deixar nenhuma margem de dissensão no movimento espírita. Ele supôs que, de igual a um modo como ele via as coisas, tão claramente, então todos fossem enxergar, que todos conseguiriam ser tão espíritas quanto ele fora. De fato, especialista em pedagogia, como foi Hippolyte Léon Denisard Rivail, o mestre Lyonès deixou uma extraordinária compilação, especialmente se levarmos em conta a dimensão e importância do conteúdo em questão, isso sem falar dos escassos recursos técnicos de que se dispunha naqueles tempos remotos de uma forma tão notável que até hoje não há nenhuma negação a qualquer postulado básico do espiritismo que apresente uma antítese plausível. Contudo, ainda assim, entre os intitulados espíritas, como há deformações quanto ao modo de se praticar essa doutrina. Não por acaso, temos encontrado mensagens mediúnicas e discursos de ativistas espíritas dizerem que talvez seja preciso uma quarta revelação divina. Com efeito, para sabermos se estamos caminhando bem e nos tratando adequadamente, tratando dos assédios espirituais e nos precavendo de qualquer obsessão deveremos refletir se estamos sendo espíritas em nossa prática diária. Em caso afirmativo, não há o que temer e o progresso espiritual torna-se paulatinamente mais límpido, tendo como parâmetro principal um crescente nível de felicidade. Pseudo-espiritismo. Poderíamos dizer que há três tipos de espiritismo, no sentido prático da configuração atual. 1. Espiritismo folclórico, o modelo místico, desenhado e propagado pela cultura popular, que desconhece a doutrina espírita e é corroborado pelas fantasias e condenações próprias dos opositores, que acusam os espíritas de bruxaria, satanismo, magia negra, exploração da fé alheia com intercâmbio espiritual e leitura do futuro, profetismo, etc. Esse modelo está tão enraizado no meio comum que, para o leigo, é difícil desassociar espiritismo do misticismo. 2. Espiritismo praticado, é o padrão configurado pelo modo como se tem praticado o espiritismo, seja baseando-se em um só adepto, seja por uma denominada instituição, seja pela prática geral, do que se chama movimento espírita, que nem sempre representa a essência da doutrina. 3. Espiritismo doutrinário, o autêntico modelo, que segue os fundamentos traçados pela codificação espírita. Sendo o terceiro modelo o verdadeiro e único, doravante diremos que os demais são variantes do pseudo-espiritismo, modelos falsos ou imperfeitos. Herdeiros que somos de milenárias práticas místicas e religiosistas, nós todos, em geral, que nos declaramos espíritas, estamos suscetíveis a praticar o espiritismo mais ou menos nos moldes primitivos de outras filosofias e religiões, confundindo técnica com ritual, conceito com preconceito, lei natural com dogmas humanos, etc. E nem é por malícia ou desejo deliberado de enganar alguém, mas sim por ignorância, por estarmos enganados, por não termos adquirido a capacidade de compreender o que é ser espírita. Sobretudo no Brasil,
que é originalmente uma foz fraterna onde desaguam variadas crenças e culturas, a doutrina dos espíritos ganhou feições fortemente religiosistas. Não pela doutrina em si, é claro, porém como uma decorrência natural do sincretismo. Num todo, o espiritismo é um sistema novo em comparação com o que a humanidade conhecia. Exige então uma revolucionária postura dos seus adeptos, racionalidade. Entretanto, na sua grande massa, os principiantes, ditos, espíritas abraçaram a causa kardeciana sem se desvencilharem completamente dos dogmas das crenças precedentes. Abjuraram-se dos velhos rótulos, todavia, não esvaziaram a mente das arcaicas concepções, e sem se darem conta disso. Beatitude, misticismo e liturgias ainda são muito presentes no considerado movimento espírita contemporâneo, desfigurando assim grande parte dos propósitos espíritas. Os pseudo-espíritas se comportam como subjugados das casas espíritas, que foram genuinamente elaboradas para servirem de centros de estudo e pesquisa, porém que hoje assumem mais a faceta de templos e igrejas. As atividades espíritas são comumente chamadas de trabalhos e quase nunca de estudos. Os voluntários das instituições se autodenominam trabalhadores, quase como a se intitularem eclesiásticos. Os estudos das casas espíritas atuais mais parecem catecismo. Praticamente não há pesquisas, desafios, debates. De normal, se alguém pergunta demais passa a ser mal visto. Participar dos cursos doutrinários serve como de credencial, pois é uma praxe que é preciso estudar, estar matriculado no curso, para ser seareiro espírita. O reflexo disso é que não há a devida preocupação como se estuda. As pessoas querem trabalhar e não exatamente praticar espiritismo. Ser trabalhador tem a conotação de ser alguém que cumpre um papel religioso, como a se pensar que, executando tarefas práticas, se consegue o ingresso para um desencarne feliz e a estadia numa colônia espiritual do nível superior à famosa Nosso Lar. Enfim, o trabalho voluntário no centro espírita é visto vulgarmente como um dízimo, em troca do bônus hora descrito por André Luiz, é como um sacrifício sacramental em troca de uma graça divina. O resultado disso tudo é encontrarmos passistas que não sabem o que é magnetismo, palestrantes que não conhecem a doutrina, médiuns que desconhecem a mediunidade, doutrinadores que ignoram o que fazem e dirigentes que atraiçoam a causa espírita com suas variações sistemáticas. O assistencialismo barato parece tomar conta dos eventos institucionais. O pão material parece nutrir o pensamento comum de que seja superior ao pão espiritual, a ponto de, não raro, nos depararmos com discursos inflamados pelos quais os responsáveis pelos trabalhos de assistência social se gabam de estarem atendendo não sei quantas famílias com cestas básicas mensais e distribuírem não sei quantos agasalhos aos necessitados. Não desdenhamos a importância desse tipo de serviço, mas perguntamos onde está o alimento espiritual, o verdadeiro libertador das consciências. Até mesmo naquilo que comumente hoje é interpretado como pão espiritual, vê-se um mero exercício religiosista, reza, louvação e assistencialismo espiritual barato. O que deveria ser o encontro de um grupo de estudos, pesquisa e trabalho tem sido um culto de oblação nos idênticos padrões dos templos quaisquer. De um lado, os chamados assistidos, que se comportam como os leigos das igrejas comuns do outro, os trabalhadores espíritas, como se fossem o clero, os consagrados. Ao invés de uma sala de aula ou laboratório de pesquisa, os templos espíritas correntes têm uma planta que mais lembra um santuário. Atender os fiéis espíritas ganhou contornos de distribuir bênçãos. O chamado atendimento fraterno nos remete ao tradicional confessionário, no lugar de uma exposição dinâmica, a homilia. Para não sentirmos saudades da hóstia, dá-se hoje o passe e a água fluidificada. Só faltavam as orações prontas, mas não falta mais.
Não é raro nos depararmos com jograis, recitais mecanicamente reproduzidos, dentre os quais a velha fórmula: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. De repente, ser estudioso, pesquisador, intelectual e conceituar a filosofia espírita parece mesmo soar como elitista, orgulhoso e vaidoso. Há verdadeiramente um comum preconceito contra aqueles que realmente querem seguir o lado científico do espiritismo, como colocá-los entre aqueles que somente vivem da fria razão, sem sentimento e sem ação, como se ser sábio fosse antagônico a ser caridoso. Isso equivale a ver a obra de Jesus apenas pelos fantásticos milagres, especialmente o da multiplicação dos pães, em desdém dos seus preceitos. Ou ainda contar a biografia de Francisco Cândido Xavier apenas pelas campanhas filantrópicas, suprimindo os mais de 400 livros psicografados, dentre os quais os da série A Vida no Mundo Espiritual, pela qual o espírito André Luiz tanto acentuou o valor do conhecimento positivo, da racionalidade e da desmistificação do pensamento humano. Mas não nos tornemos amargos e desestimulados por circunstâncias como essas. Ao contrário, ânimo. Lembremo-nos de que a doutrina espírita está no seu alvorecer e de que, salvo raríssimas exceções, os homens de hoje estão experimentando pela primeira vez. E quando levantamos a possibilidade de Allan Kardec ter sido um tanto ingênuo ao desconsiderar a possibilidade de um movimento espírita se desvirtuar, na verdade, o fizemos por efeito de linguagem, porque, na certa, ele projetava sua obra tendo em vista um horizonte muito mais alargado, considerando mesmo que nestas primeiras gerações, a absorção e aplicação da doutrina passassem mesmo por tais dificuldades. Além disso, observemos, com felicidade, os frutos já alcançados pelo Espiritismo, especialmente no quesito do voluntarismo dos espíritas, em observância à norma da caridade, que nos diz daí de graça o que de graça recebeste. É mesmo louvável que tenhamos estabelecido a praxe da gratuidade dos serviços espíritas. Não podemos dizer que não haja exploração financeira dentro das casas espíritas. Entretanto, em geral, as improbidades se perdem num mar de generosidade que as instituições kardecistas promovem. Se compararmos ao que vemos em outras congregações religiosas, então, este autor desconhece qualquer eventualidade grave, no meio da nossa seara, que envolva qualquer exploração material. Desconhece-se qualquer escândalo desse naipe envolvendo nossa doutrina. De oposto, temos referências absolutamente respeitáveis, por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes e Chico Xavier, que efetivamente dispuseram de oportunidades para autopromoção, tanto para benefícios materiais diversos quanto financeiros, propriamente falando, com suas obras doutrinárias e não sucumbiam a esta séria tentação. Esta é uma conquista maravilhosa do nosso ativismo doutrinário que suplanta todos os tropeços destas primeiras gerações espíritas. Estamos inseridos num ambiente em reforma, onde algumas coisas precisam ser desconstruídas e demolidas para dar lugar a coisas novas. Uma obra desse porte causa certos inconvenientes, naturalmente, e exige readaptações. Contudo, sabemos que a reforma tem uma razão de ser e que dela sempre colhemos benefícios, pelo que diríamos, os transtornos são temporários, mas os benefícios são duradouros. É compreensível que durante nossa escalada haja imperfeições. Porém, não vamos nos eximir do compromisso de sermos espíritas e de contribuirmos para que o movimento espírita se fortaleça nos fundamentos da natureza espiritual, ainda que sob o peso de ter que se desconstruir, em certos pontos, rumo aos ideais da verdade, bondade, sabedoria e justiça divina. Ser ou não ser espírita. As controvérsias do movimento espírita e os conflitos de entendimento acerca das correntes religiosas e doutrinárias balançam o coreto e fazem com que as pessoas se perguntarem a importância de ser ou não ser espírita. Pelo princípio lógico da não contradição,
ser espírito ou importante ou não é. Em caso afirmativo, implica dizer que há um benefício em ser espírita e que, portanto, não ser espírita de certa forma é um prejuízo. De fato, o movimento espírita de hoje passa por uma crise de identidade, pelas indefinições clássicas acerca de seus conceitos, a começar pela confusão entre espírita e espiritualista, pelo pressuposto de que tudo que é fenômeno espiritual seja um fenômeno espírita e pela mistura de mediunismo com mediunidade espírita. De repente, a doutrina espírita tem sido rotulada como mais uma seita religiosa a concorrer à verdade como as demais. Afirmar e propagar sua convicção espírita então passou a denotar arrogância religiosa. Daí, tem surgido uma nova vertente, chamada de espiritualista e universalista. Seus adeptos admitem que usam a base espírita e proclamam as revolucionárias obras de Allan Kardec, porém dizem não se prenderem ao espiritismo, como se nossa doutrina fosse uma prisão, e que, sendo universalistas, têm uma visão mais holística e livre das coisas, como se nossa doutrina impusesse limites para o conhecimento e ditasse regras de comportamentos. Ao cunhar o título espírita, certamente Kardec não o fez por enfeite ou despropósito, mas para uma importante designação: intitular aquele que pratica o espiritismo. O codificador se declarava espírita, o mesmo que espiritista, e dava ênfase a tal adjetivo, especialmente para distinguir o que é e o que não é próprio da doutrina espírita. Logo, para ele, ser espírita é algo fundamental, o que equivale a concluir que não ser espírita e não compartilhar das benesses dessa doutrina. E os espíritos amigos da codificação enfatizaram o título. Se vocês se dizem espíritas, então sejam espíritas. Esqueçam o mal que possam lhe ter feito e só pensem em fazer todo o bem que possam realizar. Simeão. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo X, item 14. Ser espírita. O progresso é uma força irresistível que arrasta todos para a perfeição, objetivo fatal ao qual todos os espíritos invariavelmente chegarão. É possível estacionar o processo evolutivo pessoal e coletivo por um determinado período, porém por muito pouco tempo, pois há aprendizado mesmo nas piores situações. Contudo, quando o indivíduo delibera acelerar sua evolução, ele já o está fazendo. Em nossa dimensão, na configuração odierna, este autor é peremptório em assinar que quem desejar evoluir o mais rapidamente possível tem no espiritismo a melhor opção como condução. O quanto espírita a pessoa seja, determina quão melhor posicionado ele está em seu propósito de crescimento espiritual, porque a doutrina espírita é a melhor adaptação da espiritualidade que a Terra viu até então. Logicamente que tal asseveração desperta ressalvas em muitos, por considerarem esta concepção, dita com firmeza e limpidez, um tanto arrogante e uma violência contra as demais filosofias e religiões. Para os que, porventura, pensarem assim, a resposta é que não colocamos absolutamente a prática espírita como a única senda para a evolução, mas sim, a destacamos como a mais curta, mais segura e menos sofrida de todos os caminhos para o estágio superior. Todas as concepções, religiões e filosofias desenvolvidas na Terra contribuíram, e ainda contribuem, para a espiritualização da humanidade. Porém, enfatizamos, nenhum roteiro conhecido por este autor é mais sublime do que o modelo espírita, desde que seja o autêntico modelo espírita. Por ser racional, o espiritismo naturalmente nos cobra convicção. Com efeito, uma vez que aqui foi denunciado haver uma acentuada deformação na interpretação do que é ser espírita, é preciso que seja exposta também aqui a versão deste autor para a verdadeira prática espírita, a fim de que o leitor tenha condições de refletir. Poderemos começar dissertando sobre o que não define ninguém como espírita. Assim sendo, necessariamente praticar espiritismo não é frequentar regularmente uma casa espírita.
Não é estar filiado a uma instituição espírita. Não é tomar o passe ou ser passista. Não é fazer doação material ou participar de trabalho assistencial. Não é se fartar de leituras espiritualistas. Não é se matricular num curso doutrinário. Não é se declarar ser espírita. Ora, o espiritismo não é um clube de futebol do qual o indivíduo se declara torcedor e passa a acompanhar o campeonato vibrando com os jogos. Trata-se de uma doutrina, ou seja, um conjunto de ideias básicas que compõem um sistema com três faces: ciência, filosofia e religião. Em seu tempo, Allan Kardec assistiu a uma febre internacional de eventos espirituais e esses fenômenos deram origem que ele codificou. Entre as pessoas que buscavam se enturmar nos grupos mediúnicos, ele definiu três classes. 1. Os que se limitam às manifestações, os experimentadores curiosos. 2. Os que apenas se prendem aos fatos, ciência, sem o devido comprometimento moral, os espíritas imperfeitos. 3. Os que estudam e praticam a doutrina, espíritas perfeitos. Ninguém pode ser espírita sem ser filósofo. E para tal fim, o pretendente precisa considerar três fundamentos. 1. Estudar e conhecer os conceitos básicos da doutrina. Não é possível ser médico sem estudar medicina e desconhecer os seus fundamentos. 2. Pesquisar e refletir tudo o que for inerente aos interesses da doutrina. Pelo seu caráter científico, o espiritismo é um estudo continuado. 3. Utilizar os conhecimentos adquiridos na vida prática, visando o aperfeiçoamento individual e contribuição com a evolução dos semelhantes e do meio onde vive. Allan Kardec definiu bem: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Ora, ninguém se transforma sem conhecimento, estudo e pesquisa, e essa transformação só será produtiva quando aplicada para buscar a perfeição em tudo que se faz. E para não suscitarmos ambiguidade, acentuamos que aqui fica conceituado que estudar é adquirir conhecimentos das experiências já registradas. Por exemplo, estudar as obras básicas da codificação espírita, e pesquisar é descobrir e experimentar novas possibilidades. Por exemplo, perscrutar mais sobre a natureza espiritual através da mediunidade, de modo que, conhecer o espiritismo implica em conciliarmos essas duas vertentes, estudo e pesquisa. E, por ensejo disso, lembramos que o espiritismo não é a conclusão da verdade, mas um meio para se chegar à cota de conhecimento que é permitida aos homens tocar. A verdade, assim como a perfeição, é um prêmio para os que completam o curso da estrada evolutiva. Espiritismo não é e nem detém todas as respostas, mas constitui a melhor ferramenta para tal objetivo. Leamos Kardec. Muitas pessoas pensam também que o Livro dos Espíritos esgotou a série das questões de moral e de filosofia. É um erro. Por isso julgamos útil indicar a fonte de onde podemos tirar assuntos de estudo, por assim dizer, inesgotáveis. O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, capítulo 29, item 343. Numa palavra, ele é interminável, pois nós, os humanos, sempre teremos o que aprender com a espiritualidade. Dizer que a nossa doutrina tem respostas prontas e absolutamente conclusivas para tudo, é torná-la uma teoria simplória, é vender bênçãos. E isso, infelizmente, tem ocorrido. Prática espírita. Seguindo a amostra, aqui já exposta, de como ser espírita, podemos pensar juntos que o verbo aplicado, ser, é sinônimo de praticar. Diferenciar-se da análise sintática que se faz, por exemplo, quando dizemos ser batizado. Ora, o batismo é um sacramento católico, também comum em outras religiões, absoluto, ou seja, uma vez batizado, completamente batizado,
sendo um processo irreversível, quer dizer, não há qualquer ritual que anule o ato sacramental de se batizar. Ninguém deixa de ser batizado. O Catecismo Católico estabelece que esse sacramento confira ao indivíduo a filiação com Deus, ou seja, batizar-se é como tirar o registro de nascimento, cuja paternidade é atribuída ao Pai Celestial. Por sua vez, ser espírita implica em praticar espiritismo. Foi dito aqui os 3 fundamentos imprescindíveis para estabelecer a identidade espírita, quais sejam: estudar, pesquisar e aplicar os conhecimentos relativos à doutrina. Entretanto, convém destacar como fazer isso, à luz do espiritismo, pleonasmo intencional. Não que seja uma idolatria a Allan Kardec, porém é válido tomá-lo como ícone. O primeiro tópico é refletirmos como Kardec estudou o espiritismo. Como foi seu trabalho de pesquisa espírita? Que exemplo pessoal ele legou aos seus confrades? Estudar como Kardec estudou. A espiritualidade não sorteou Allan Kardec para codificar o espiritismo, foi uma escolha minuciosa e pré-estabelecida, dentro da programação reencarnatória desse eminente espírito. Igualmente, o fato de lhe ter desenvolvido ofício no magistério não foi fortuito, mas exatamente porque assim seria preciso, para que elaborasse aqueles conceitos, profundos e revolucionários, com excelência da pedagogia. Convenhamos, se o Espiritismo fosse uma doutrina a ser pregada, seu codificador teria sido escolhido entre um clérigo. Mas como é para ser estudada e pesquisada, foi codificada por um professor. Como Kardec estudou o Espiritismo? Ora, antes de tudo, precisamente devemos anotar que ele não estudou o Espiritismo, e sim o formulou didaticamente. Não havia Espiritismo antes dele. Por assim dizer, a doutrina espírita foi oficializada pelo mestre lyonês. O que havia era um conjunto de fundamentos naturais da espiritualidade que serviram de base para sua configuração, por exemplo, a preexistência e sobrevivência da alma, o intercâmbio mediúnico, processo reencarnacionista, as leis espirituais, etc. De modo a sabermos que, também, não foi Allan Kardec quem inventou a doutrina, ele apenas organizou os seus conceitos. De certo modo, pelo detalhe anterior, não trilharemos o mesmo caminho de Kardec com exatidão, pois seria o mesmo que reinventar a roda. O que queremos destacar é o seu método de estudar. Para compreendermos o método de estudo kardeciano, devemos antes nos lembrar de que naqueles tempos, em meados do século XIX, era corrente um surto, em praticamente todo o globo terreno, de fenômenos extrafísicos, fora das conhecidas leis da física humana. Foram essas manifestações que levaram o professor Reville a penetrar no estudo neoespiritualista, estudos esses que mais tarde dariam origem à doutrina dos espíritos. O princípio desse estudo foi bem descrito pelo próprio codificador e está contido no livro Obras Póstumas ver a partir da segunda parte. A primeira observação que podemos fazer é que Kardec era um homem racional, que aplicava a lógica, a razão e os conhecimentos técnicos para medir e pesar o que lhe fosse apresentado. Sobre os fenômenos extraordinários, especialmente o da dança das mesas, que lhe chegou aos ouvidos por locução de amigos, a primeira possibilidade aventada foi quanto à aplicação de uma força magnética, portanto, dentro das leis naturais. O professor não esboçou qualquer sinal de entusiasmo, pois não havia nada de novo e maravilhoso até então. No entanto, informado acerca da capacidade de um móvel executar movimentos que denotem inteligência própria, respondendo a perguntas, por exemplo, e girando sozinho em obediência às ordens dos magnetizadores, respeitando a direção e o ritmo sugerido o pedagogo revelou a característica de cético, até que tal ventura lhe fosse provada. Aqui fazemos a segunda observação. Allan Kardec tinha postura científica,
de submeter tudo à experimentação positiva para daí tirar suas conclusões. Na supracitada obra, lemos: só acreditarei quando ouvir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa se tornar sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja mais no caso do que um conto para nos fazer dormir em pé. Allan Kardec. Duvidar é uma prática elementar da ciência e filosofia, mas desde que a dúvida não se faça obstáculo ao estudo, à pesquisa e à experimentação. O professor Reville duvidou sim, porém propôs e levou a efeito o intento de averiguar tais ocorrências. Hoje sabemos, presumo sabermos, que aquela força oculta e sobre-humana era realmente um efeito físico proveniente das capacidades mediúnicas, combinação dos fluidos dos sensitivos com a ação dos espíritos. Todavia, nem todos sabem e nem todos que conhecem a teoria acreditam, com toda a convicção. E por que não creem? Talvez porque não estudaram os fenômenos como Kardec os estudou. É certo que em nossos dias não há mais aquela febre fenomênica, de efeitos físicos tão notórios, de móveis e objetos saltitando, materializações espirituais, ectoplasmias, levitação de médiuns, etc. Mas há uma diversidade de eventos mediúnicos, alguns deles ainda mais interessantes que aqueles estudados por Kardec. Ocorre que, e aqui precisamos fazer tal crítica. A questão de experimentação mediúnica tem sido dogmatizada pelo movimento espírita atual. Sob o pretexto de não vulgarizar a mediunidade, é praxe insinuar regras do tipo: mediunidade só deve ser praticada dentro de uma casa espírita, nunca por crianças, nunca dentro do culto de evangelho no lar, nunca por curiosidade ou como prova. Especialmente sobre estas duas últimas condições quero tecer minha opinião. Curiosidade é um princípio básico do estudioso, e buscar provas, ou pelo menos evidências, está na cartilha de todo bom pesquisador. Logicamente que não estamos falando aqui de uma curiosidade vulgar, despropositada, nem em provas no sentido de uma autenticação material. Apenas não se pode podar o espírito investigativo de alguém. Os fenômenos espirituais não mudam disposições morais em absoluto, porém autenticam as leis do plano superior. Kardec foi convencido pelas evidências das manifestações dos espíritos. Eu precisei mais de um ano de trabalho para ficar convencido, o que prova que não cheguei a esse estado inconsideradamente. Allan Kardec. O que é o Espiritismo? Allan Kardec, capítulo 1. O crítico. Claro que hoje há outros meios de chegarmos à lógica espírita, e até mais simples. No entanto, os fenômenos continuam sendo legítimos instrumentos de convencimento. E não apenas por aprova a mediunidade, mas também as entidades espirituais. Se o codificador espírita se posicionou inicialmente com ceticismo e exigiu demonstrações práticas daqueles fenômenos, por que censurar que os céticos de hoje exijam as mesmas condições? E merece citação o fato de Kardec ter participado de vários tipos de experimentações, dentre as quais, algumas pelas quais eram tratados assuntos muito frívolos, como lemos ainda em obras póstumas. Essas reuniões eram bastante numerosas, além dos frequentadores habituais. Admitiam-se todos os que solicitavam permissão para assistir a elas. Os assuntos tratados eram geralmente frívolos. Os assistentes se ocupavam, principalmente, de coisas relativas à vida material e ao futuro, numa palavra, de coisas que nada tinham de realmente sério. A curiosidade e o divertimento eram os móveis capitais de todos. Foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios de espiritismo, menos, ainda, por meio de revelações, do que de observações. Allan Kardec. Também é interessante notarmos que, a título de experimentação, Kardec até se submeteu a uma consulta com uma senhora que dizia ler a sorte das pessoas pelas mãos,
arte conhecida como quiromancia. Portanto, estudar é revistar o que se apresenta como premissa, conceito. Não é ler e acatar, mas ler, refletir, comparar e apurar o que está ou não coerente com nosso entendimento. O estudioso espírita não tende a aceitar os ensinamentos doutrinários como regras absolutas e incontestáveis, tal qual um catecismo religioso ou um código legislativo. É bem verdade que, pelo crédito que se dá às obras básicas da codificação, temos nesses conceitos básicos bons parâmetros para nos nortearmos, porém, não como um catecismo, ditado e sagrado a ser observado sem um acordo com a razão. E eis o professor Kardec a nos dizer: apliquei a essa nova ciência o método experimental, como havia feito até então, nunca elaborei teorias preconcebidas, observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências, procurava remontar as causas dos efeitos, por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo uma explicação por válida, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Compete ao observador formar o conjunto, por meio dos documentos colhidos de diferentes lados, colecionados, coordenados e comparados uns com outros. Pois, conduzi-me com os espíritos como se tivesse feito com homens. Para mim, eles, do menor ao maior, foram meios de me informar e não reveladores predestinados. Tais as disposições com que empreendi meus estudos e neles prossegui sempre. Observar, comparar e julgar, essa regra que constantemente segui. Allan Kardec. Para concluirmos, ratificamos que as fontes mais seguras para o estudo dos princípios básicos do Espiritismo estão nas 5 obras do codificador: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese e, de uma maneira geral, por toda a bibliografia de Kardec, com destaque para a coleção da Revista Espírita e o livro Obras Póstumas. E isso não por idolatria, como se a tomássemos pelas sagradas escrituras espíritas, uma nova versão da Bíblia, mas sim pela lógica, pela consistência apresentada nesse arcabouço. Pesquisar como Kardec pesquisou. Depois de ajuntar toda a base que compunha o alicerce da doutrina espírita e a publicar conforme a distribuição das 5 obras básicas, seria o caso de Allan Kardec se dedicar a tão somente reproduzir aquele apanhado? Não, certamente. Ele não parou com os estudos, continua incessantemente a pesquisar novos e novos recursos. E por quê? Simples. Porque tinha plena consciência de que o Espiritismo não se completava nele, mas apenas começava, que muito mais coisas havia para serem esclarecidas. Tanto que seus amigos espirituais lhe pressagiaram a necessidade de ele reencarnar na Terra, muito brevemente, a fim de completar a obra que lhe cumpria, como introdução da nova era, da nova fase da humanidade, não para encerrá-la. Em resumo, o Espiritismo é a contínua ciência espiritual em nossa dimensão. Os espíritos fizeram a Kardec uma singela apresentação da natureza do além. Na realidade, para sermos menos injustos, se compararmos aquilo que era conhecido pelos homens antes da codificação espírita, as revelações daquele século foram extraordinariamente gigantes. Porém, se nos atentarmos com a devida acuidade, apenas nos lembrando da obra de Francisco Cândido Xavier, descobriremos que o século XX multiplicou o conhecimento espírita por N vezes. E isso apenas considerando que os mensageiros, especialmente Emmanuel e André Luiz, escreveram de forma objetiva, pela psicografia do querido Chico Xavier, sem levarmos em conta o que há nas entrelinhas, que nossa cegueira ignorante não nos permitiu enxergar. Peguemos, por exemplo, como as pessoas têm lido a série A Vida no Mundo Espiritual, ditada por André Luiz. A atenção dos leitores se prende mais pela novela, como um entretenimento, do que pelas informações. Tanto é que, dessa mesma coleção, seguramente o volume menos lido é Evolução em Dois Mundos,
cujo teor é essencialmente técnico, sem o drama pessoal dos tradicionais romances, sem as tramas novelescas. Lamentável constatar isso, mas é evidente que depois de Kardec e de Chico Xavier, não temos tido nada de novo que seja tão relevante quanto estes citados. E é absolutamente natural, uma vez que ainda não esgotamos os estudos dessas duas grandes obras. Muito ainda temos o que colher da contribuição desses dois missionários. Entretanto, é certo que uma hora ou outra seremos forçados a nos lançar para a abertura de novas etapas da ciência espiritual. Para efetivar o trabalho de pesquisa, faz-se necessário, sobretudo, que o indivíduo tenha estudado os fundamentos da doutrina sobre a qual se propõe pesquisar, para ter boas diretrizes por onde trilhar. Ora, como alguém se disporia a perscrutar os mistérios da quântica sem conhecer os conceitos básicos das demais disciplinas que lhe assentam tais conhecimentos, como a física clássica? Estudo é conhecimento na horizontal, pesquisa é o conhecimento vertical. No primeiro, observamos e analisamos informações. No segundo, buscamos novos conhecimentos, a partir de novas informações ou associações de ideias, para corroborar ou refutar ideias pré-existentes. Mas os conhecimentos anteriores não podem absolutamente censurar novas experimentações. Isso não implica que tudo que for experimentado seja aceito prontamente, mesmo que tal ideia apresente muita lógica. Uma das características do Espiritismo é a universalidade dos conhecimentos e revelações. Aquilo que é da espiritualidade nunca é dado em exclusividade a alguém, mas dito aqui e acolá, para que haja uma múltipla confirmação. Kardec tinha tanta convicção do valor da pesquisa que ele próprio submeteu os fundamentos espíritas, que ele mesmo codificou, ao crivo da ciência, sem medo de ser superado, ao declarar: se algum dia a ciência comprovar que a doutrina está errada em algum ponto, cumpre ao espírito abandonar esse ponto equivocado e seguir a orientação da ciência. Duas observações a respeito. 1. Evidentemente que aqui não podemos interpretar como válida qualquer teoria dita científica, mas aquilo que se demonstre tão palpável, generalizadamente, e citaríamos um episódio histórico, a ideia do geocentrismo, de que a Terra fosse o centro do universo e ao redor do qual tudo no espaço girava, para o heliocentrismo, teoria de que o Sol seja o centro do universo. 2. Como já foi dito aqui, os textos de Kardec não são sagrados e estão sujeitos a erros, sendo mesmo que, aqui e acolá, poderemos encontrar pequenos equívocos. Por exemplo, em A Gênese, uma comunicação espiritual desconsiderou a existência de satélites em Marte, enquanto que observações astronômicas posteriores demonstraram a presença de 2 satélites naquele planeta, Phobos e Deimos. Porém, caminhando para 2 séculos de espiritismo, nenhum dos seus conceitos básicos foi desmentido por qualquer ciência, mas, ao contrário, eles têm sido corroborados e até aprofundados. Uma demonstração disso tem sido os avanços da física quântica, a começar por quebrar a tese materialista e ratificar o conceito espírita de que tudo, todas as substâncias ditas materiais, é energia. Por que pesquisar? Porque não podemos simplesmente ficar esperando que a espiritualidade venha nos revelar o que desconhecemos. Ora, pelo fato de que isso não é permitido pela providência divina, uma vez que a cota de trabalho destina aos homens, como exercício para nossa inteligência e cumprimento da escalada evolutiva a traço, a qual os espíritos não podem interferir. E qualquer entidade que se manifeste muito pretensiosamente, ditando e datando revelações, de pronto, deve ser bastante posto à prova. As grandes descobertas que o plano espiritual traz à Terra são aquelas cujas capacidades humanas não poderiam tocar, por exemplo, a da própria existência do mundo espiritual, que, sem o contato mediúnico, não seria conhecida por nós, senão pela nossa intuição e imaginação.
Nossos amigos espirituais nos inspiram e nos favorecem nas pesquisas, validando a fala de Jesus: batam a porta e ela se abrirá. Como a dizer, pesquisem, as portas do conhecimento serão abertas para vocês, mas não que o conhecimento seja transferido, como um software que pode ser instalado num sistema operacional. O grande encontro do Espiritismo com as ciências terrenas se dará justamente no campo das pesquisas, quando os cientistas darão suporte técnico à doutrina, validando seus conceitos, e a doutrina dará o suporte moral à ciência, guiando-os no uso dos conhecimentos pela senda da caridade. Conduta moral do espírita. Sabemos que a transformação não se dá de repente, mas gradativamente. Logo, ser espírita não é ser perfeito, mas ser alguém que busca a perfeição, mesmo caindo, errando e não contendo todas as suas milenares más tendências. Porém, é imperioso que o praticante do espiritismo aproveite seus aprendizados para sua reforma íntima, impondo-lhe uma conduta moral baseada nos benefícios apontados pelo que sua razão absorve da doutrina. Já não é um mero código penal que norteia nossos direitos e deveres cívicos e nem um catecismo religioso que dita os nossos procedimentos perante Deus e os demais. É a nossa própria consciência que nos acusa o que fazer, mediante nosso livre-arbítrio, em acordo com o que vemos de bom nos conceitos espíritas. O espírita não deixa de fazer o mal porque o espiritismo é contra o mal, mas sim, procura fazer o bem porque sua inteligência vê os benefícios da bondade e reconhece as consequências de todos os atos imperfeitos, de um jeito tal que a doutrina espírita nos mostra e nos convence, como nenhuma outra filosofia ou religião tem feito até hoje. O espiritismo não obriga ninguém a fazer isso ou deixar de fazer aquilo, o que seria uma violência moral. Entretanto, mostra-nos os resultados possíveis de cada ato, de modo tal que nós mesmos nos constrangemos a essa ou aquela atitude por força própria. E para nos orientarmos moralmente, reconhecendo os resultados dos bons e maus procedimentos, Deus nos colocou em convívio com uma imensa diversidade de caráter, em contato com indivíduos, encarnados e desencarnados, mais adiantados, com quem podemos nos espelhar, e outros menos evoluídos, com quem podemos compartilhar as virtudes e aprendizados. Porém, havendo um, em especial, a quem podemos considerar como modelo maior para nossa dimensão. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, para lhe servir de guia e modelo? Jesus. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, questão 625. Jesus, Cristianismo e Espiritismo. Ainda é muito recorrente a questão de o Espiritismo ser ou não uma doutrina cristã, a qual este autor não pretende aqui se estender. Contudo, deixa aos interessados a sugestão da leitura de outra obra, Cristianismo e Espiritismo. Apenas para não deixarmos uma grande lacuna para os menos adeptos à leitura, faremos uma síntese muito breve. O adjetivo cristão, ou cristã, refere-se ao sistema cristianismo, doutrina supostamente atribuídas propostas do Cristo, o ungido, aquele enviado do Pai para ser guia e modelo da humanidade. Sim, sabemos que este abençoado é Jesus. Todavia, não é com a mesma assertiva que associamos o cristianismo consagrado pelas religiões autoproclamadas cristãs ao mestre Galileu, pois que tal modelo não representa bem o que Jesus veio propor à humanidade. A doutrina cristã foi elaborada pelos romanos, que se usurparam da figura do Cristo por interesses próprios, cujos reflexos contraditórios são flagrantes desde os primórdios da Igreja Católica, por exemplo, em contradição com o comportamento dos discípulos de Jesus de então, que era de mansidão e caridade para com todos, conforme pregou o Cristo. Enquanto que os empossados católicos propuseram-se fincar as bases do catolicismo pela força bruta, além de incrementar a filosofia com sacramentos e liturgias das mais diversas. Portanto, se considerarmos que para ser cristão,
Uma nova doutrina precisa seguir as tradições do cristianismo clássico. Então, o espiritismo não se enquadra em tal classificação. Mas, se excluirmos as imposições dos doutores da Igreja e nos apossarmos do termo cristianismo para designar a filosofia de Jesus Cristo, aí nós diremos que nenhuma outra filosofia é mais cristã que o espiritismo. Por isso, não usemos aqui os títulos cristianismo e cristão para designar a mensagem de Jesus, a Boa Nova, o Evangelho. Ao invés deles, intitularemos o modelo proposto pelo Mestre Jesus de Cristo. Contudo, pela força das coisas, como se convencionou dizer que cristianismo é o que deriva do Cristo, digamos que o espiritismo é cristão. O modelo crístico. A doutrina espírita interpreta o modelo crístico de conduta moral baseando-se em 3 pontos elementares. 1. Mandamento do amor. Jesus resumiu toda a sua doutrina, que, na verdade, é do Pai Celestial, todo o conhecimento e toda a liturgia salvacionista em 2 leis que, de fato, representam um só mandamento, porque é impossível cumprir um perfeitamente enquanto despreza o outro, amar a Deus e amar ao próximo. 2. A quem amar. As raças primitivas tinham por conceito estabelecer preferências consanguíneas e pregar separatismo étnico e religioso. Assim sendo, para o cumprimento do mandamento crístico, Jesus exemplificou a quem devemos amar, descrevendo quem é o próximo, todos, indistintamente todos os nossos semelhantes, sejam eles de qualquer nacionalidade, religião, caráter e qualquer outra qualidade, pois somos todos filhos do mesmo Pai eterno. Aliás, para deixar esse mandamento ainda mais evidente, Jesus nos deixou a parábola do bom samaritano, fazendo questão de incluir na lista dos amáveis até aqueles a quem denominamos nossos inimigos. 3. Como amar, mesmo sabendo e estando deliberadamente voltado a amar a Deus e todas as pessoas. É provável que em determinadas situações o indivíduo tenha dúvidas quanto à forma de amar. Para suprir essa dúvida, Jesus nos dá um ensinamento simples, embora muito sublime. O truque é a alteridade, ou seja, colocar-se no lugar do próximo, para medir nossas ações. Não há método mais eficaz para sabermos se estamos agindo bem em relação a outro do que nos propondo a fazer a ele aquilo que gostaríamos que alguém nos fizesse na mesma proporção. Estes são os 3 pilares que fundamentam o Evangelho crístico. Tudo o mais é acessório. Aqui está, portanto, a primazia moral da doutrina espírita e pelo que dizemos que o espiritismo é crístico, ou seja, baseia-se em Jesus Cristo. Ser um verdadeiro cristão, ou seja, ser crístico, é estabelecer os princípios éticos de Jesus antes e acima de tudo, colocando tudo mais sob tais condições. Após isso, podemos traçar planos, metas e trabalhar para sua realização, em observância dos 3 pontos básicos: amar, amar a todos e amar como se quer ser amado. Uma pessoa que elabora projetos antes de estabelecer os seus princípios morais corre o risco de abusar de suas capacidades e cometer graves imperfeições a pretexto do que poderá supor ser um bem maior, como a dizer que o fim justifica os meios. Se formular que precisa chegar a tal lugar, antes de medir seus princípios, então fará de tudo para chegar lá, custe o que custar, doa quem doer, pois mentalmente condicionou a si mesmo precise e pronto. Logo, essa pessoa sempre verá subterfúgios para se desculpar pelos seus possíveis abusos. Marcha evolutiva. Todos nós seguimos um irresistível curso evolutivo. A força dessa marcha arrasta as multidões e remodela o ambiente físico em que vivemos. A cada novo patamar alcançado, vemos um novo horizonte se abrir aos nossos olhos e, fatalmente, podemos pensar, poderíamos já ter chegado a tal ponto há mais tempo. Além disso, a cada degrau escalado, vemos novos degraus superiores se projetarem à nossa vista, o que nos faz desejar, bem que poderíamos já ter chegado lá.
No desdobrar dessa nossa jornada, observamos o desenvolvimento evolutivo dos nossos semelhantes. Alguns avançam mais ou menos aceleradamente enquanto outros se figuram como retardatários. A discrepância do ritmo da marcha nos leva a questionar sobre a razão da distância de quem está bem mais à frente em relação aos mais atrasados. A